Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Tu que criaste o universo, que maravilha, que beleza sem par, também fizeste para cada salvo no paraíso um bom lugar, ó Deus eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Deus eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Desejar coisas reais, coisas que existem, de fato, reservadas para nós, é uma manifestação da fé. Os nossos desejos devem ser uma manifestação da nossa fé, que por sua vez
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma vez que temos recebido a promessa do Senhor, pelo Espírito Santo, em nossos corações, notem isto, não simplesmente no intelecto, na mente, mas aquilo tem se tornado em uma revelação. Como disse o apóstolo, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. De todas as coisas, possuímos todas as coisas. Somos proprietários de todas as coisas, puras, que possam existir no universo. Tudo é nosso. Quando nós nos tornamos realmente filhos de Deus. Então, seria a maior ilusão daquele menino do vizinho alimentar esperança, cantar, que vai gozar das riquezas do outro, quando ele não tem nenhuma filiação com aquela família rica, que tem uma herança muito grande. Seria uma ilusão, seria apenas uma poesia, seria apenas uma coisa vaga, sem fundamento. Mas se ele é filho, seja ele quem for, ele é herdeiro daquela herança. Ouvintes, o pregador é posto diante do povo por Deus para transmitir as coisas de Deus, as promessas de Deus para a igreja, para o povo, para as pessoas, nas quais esta igreja, tendo o Espírito Santo, estas pessoas, tendo o Espírito Santo, confiam, descansam suas almas. E não adianta vir promessas até mais enfeitadas, propondo caminho largo, caminho espaçoso, o céu com boa vida aqui na terra. Não adianta, essas doutrinas não enganam a quem tem o Espírito Santo. São Paulo disse a Timóteo como é que ele seria um bom ministro. E tudo que Paulo falou a Timóteo, ele falou para mim. A carta é para mim. A carta é para nós. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Manda estas coisas e ensina-as. 1 Timóteo 4, 6 e 11. Manda estas coisas e ensina-as. Esta boa doutrina que você tem seguido, começando pelo seu batismo, Timóteo. Porque Paulo não podia pregar um outro batismo a não ser o de Pedro. E por isso, tudo combinou. Quando eles se encontraram, tudo deu certo. O que ele recebeu lá no deserto da Arábia não chocou de forma alguma com o que Pedro ensinou no dia de Pentecostes.
porque ele mandou que o povo fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E em Atos 19, Paulo fez a mesma coisa. E o próprio Paulo foi batizado invocando o nome do Senhor. Atos 22, versículo 16. Então começou por aí. E Timóteo tinha estas coisas. E propondo estas coisas, ele seria um bom ministro, porque isso viria combinar perfeitamente com as promessas divinas. Isso viria terminar nos grandes segredos de Deus, na revelação do mistério da piedade, como ele disse a Timóteo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Então, começando pelo batismo, para ser um bom ministro, você deve ser primeiro batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois mandar e ensinar estas coisas. Mas não somente isto, isso é apenas o princípio do caminho, até chegar a estes grandes mistérios de Deus. Ver Deus em Cristo, ver Deus habitando em sua plenitude, toda a plenitude da divindade habitando em Cristo. Ver Jesus Cristo como a imagem do Deus invisível. E logo em seguida, esta grande ceia prometida, o milênio e a eternidade da eternidade, com Cristo reinando sobre todas as coisas. Isto é promessa. Você veja, meu ouvinte, que nenhum daqueles que receberam as promessas de Deus estavam buscando-as. Eles não estavam buscando. A sunamita, aquela mulher sunamita, chegou a dizer para Eliseu: eu não havia pedido filho algum. Agora o homem de Deus passou na minha casa. Então meu filho agora morreu. Eu não esperava, eu não contava com aquilo, mas agora meu filho está morto. Eu não buscava essa promessa. Eu não esperava em tão grande prenda, em tão grande maravilha na minha vida. Mas agora ele está morto. O que devo fazer? De fato, ela não estava buscando, ela não estava aborrecendo ao profeta de Deus. Oh, profeta, homem de Deus, ora para que eu tenha um filho. Não. Aquilo veio sem ela pedir. Ela não estava buscando tal promessa. Quando lhe foi feita esta promessa grandiosa de um filho, Abraão não estava buscando a promessa de um filho. Ele não estava pedindo a Isaque. Inclusive, ele teve que ter fé para receber tal promessa, crer em tal promessa e sofrer por tal promessa. Doutrina dos céus, da ceia do Cordeiro, do milênio, é uma promessa que ressoa no coração do crente, filho de Abraão, e que ele sofre por ela, espontaneamente. Crê nela de coração. Milênio não é doutrina. Salvação não é doutrina. A doutrina em si não salva. Existem uns milhares de doutrinas, milhões. Mas é quando essa doutrina, esse ensinamento, essa maneira de ser as coisas eternas, vem ao coração do crente de uma forma que ele talvez nem possa explicar através de palavras. É uma promessa que há no seu coração. Ceia do Cordeiro, milênio, eternidade com Cristo. E que talvez o seu entendimento nem pode compreender, não pode explicar tal fé, tal esperança, tal promessa, porque o amor de Deus excede a todo entendimento. Então nós encontramos aquela moça
Maria não estava buscando ser a privilegiada, a virgem que conceberia e daria à luz um filho, o Emanuel, Deus conosco. O anjo lhe apareceu e lhe transmitiu a promessa. Agora, quem sabe, como tem acontecido com milhares, nesse instante, um anjo é um mensageiro. Este mensageiro está cruzando o seu caminho através do rádio. Está te falando de promessas, da vida eterna, da glória eterna, da ceia do Cordeiro, do milênio, da eternidade, por eternidade e eternidade, com Cristo reinando sobre todas as coisas, sobre todas as leis. Você não estará mais sujeito ao tempo e nem ao espaço. Agora, não estamos transmitindo promessas infundamentadas, ilusões, alegorias. Não estamos transmitindo interpretação humana. O Espírito de Deus apanha isto aqui e desce no coração seco de um homem, no coração sedento de uma mulher, e o umedece, e ele passa a viver feliz por esta promessa, embora sabendo que depois que Abraão recebeu a promessa, a vida ficou mais difícil para ele. Depois que aquela prima órfã recebeu a promessa, as críticas aumentaram, a dificuldade aumentou. Depois que a sunamita recebeu aquela promessa do filho, o seu coração foi cortado, foi ferido, até mesmo com a morte daquele filho. Oh, isto me faz vibrar a alma, vibrar o coração, porque isso está dentro da minha alma. Isto está dentro do meu coração, como está dentro do seu coração também, que tem se tornado em verdadeiro templo do Espírito Santo. Sob esse peito tão fraco, palpita um coração no qual habita o Espírito Santo, testificando que estas coisas são verdades. E há um fim para todas as coisas nesta terra. Há um fim para os deleites, para a orgia, para a beleza, para a provocação, para a bebedeira. Há um fim para a jogatina, para o sexo. Há um fim para a injustiça, para a impiedade, para os crimes, para os roubos, para o adultério, para a prostituição. Há um fim para tudo isto. Mas também há um fim para o sofrimento. Há um fim para a morte, há um fim para a angústia, angústia da alma. Chegará o momento em que tudo silenciará. O sétimo selo foi um silêncio. Só o rei pode falar, só o rei pode quebrar esse silêncio. Porque quando o leão ruge lá na selva, até os grilos silenciam-se. Quando Deus fala, todo homem deveria calar-se. Quando Deus fala, o homem não deveria se pôr a discutir. Mas isso acontece no coração do eleito. Há um tempo de silêncio. Há um tempo de silêncio, porque dentro desse silêncio há uma coisa que Satanás não pode conhecer, para mistificar, para imitar, para tentar fazer da mesmo jeito como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Dentro deste coração há um tempo de silêncio. E há um segredo que Satanás não pode descobrir, porque há uma promessa, há um Espírito testificando desta promessa. Tudo tem o seu tempo
sofra um pouco mais. Resista pela fé. Olhe para o passado e veja o sofrimento, a angústia daqueles que honraram a promessa. Aquele mesmo que sustentou-os até a morte, também sustenta você. Sustenta aqueles que têm tomado tão grande salvação, tão grande pérola, tão grande valor em suas mãos, que têm chegado a nós, não através de credos, de dogmas, de cartõezinhos, de conveniências sociais, pessoais, políticas, religiosas, não, mas tem chegado a nós através de uma ponte de sangue, uma ponte de testemunho, uma ponte de vida, vida entregue, que estão no silêncio nesta hora, mas estão testificando, porque até agora, mesmo o sangue de Abel testifica, está falando ao coração do eleito. O sangue dos santos, a vida dos santos, fala ao nosso coração, testifica ao nosso coração. E muito mais o sangue do santo, do grande santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Fala da nossa alvura, fala do nosso perdão, fala da nossa salvação, fala do nosso resgate. E nos mantém firmes nesta promessa, promessa de que tudo chegará ao seu fim e logo iniciaremos uma nova vida, um novo céu, uma nova terra. Logo estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro. De Deus muito firmes são as promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Teus apertos nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas. Sabe, você também não estava esperando tão grande promessa, mas Deus tem cruzado o seu caminho. Agora tenha a ousadia para crer nesta promessa. E diga como Maria disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Eu creio que está gerado no meu coração o Filho de Deus, o Espírito Santo, testificando que estas coisas são verdade, e por elas eu darei a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme
nas tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, nas promessas de Jesus. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou.